Olá, caros alunos. Agora, nesse vídeo, vamos falar sobre imprenta. O que é imprenta? Nada mais é da referência do que local, editor e data. Tá? Deve ser indicado como consta no documento. Não havendo nome da cidade, deve-se indicar o estado ou país, desde que a informação conste no documento. Em caso de cidades homônimas, deve-se acrescentar a sigla do estado ou país, separados por vírgula. Vamos a alguns exemplos básicos. Palmas,TO ou Palmas,PR. Brasília,DF ou Brasília,MG. Né? Existem cidades homônimas e aí você pode identificá-las com a sigla do estado. Quando não houver local, mas a informação possa ser extraída de outra fonte, deve-se indicá-lo entre colchetes. Exemplo, trago aqui uma referência, Débora Diniz Débora, Custódia e o Tratamento Psiquiátrico no Brasil. Brasília, DF, letras livres, 2013. Aqui é um caso de uma localidade, da localidade Brasília. Essa informação não consta no livro, no documento em si, mas ela foi extraída da própria... Eu sei que a editora Letras Livres é de Brasília, entendeu? Então eu posso colocar essa informação, mas como ela não consta no livro, ela vem entre colchetes. Quando não houver a informação do local, deve-se indicar a expressão sim in loco abreviada entre colchetes SL. Vamos ao exemplo. Aqui o mesmo livro, se não houver local, aí eu coloco lá um SL, caso eu também não saiba, mas você pode utilizar o caso anterior, né, e descobrir a localidade da editora. Tá? Para duas editoras com locais diferentes, indicam-se ambas com seus respectivos locais e separados por ponto e vírgula. Duas editoras do mesmo local indicam-se ambas separadas por dois pontos. Vamos lá, aqui o exemplo. Oliveira Maria Isabel Barbosa de Moraes, a imagem do Príncipe das Orações Fúnebres, São Luís e Café e Lápis. Vocês podem ver que o local São Luís e tem duas editoras, Café e Lápis e a do EMA, a editora da UEMA. Então, pode separar as duas editoras por dois pontos. Quando a editora for o mesmo autor, pessoa jurídica, deve-se usar sigla ou forma abreviada no campo de editora, desde que este conste no documento. Aqui um exemplo. Autoria, indicação de responsabilidade, o Instituto Nacional do Câncer, bem por extenso, e o título do livro, local, e a editora é a mesma indicação de responsabilidade de autoria. Então, você pode colocar a sigla. Não podendo identificar local editora, usa-se sine in loco e sine nomine, abreviada entre colchetes, separadas por dois pontos. Data. Deve ser utilizado em algarismo arábico. Caso não seja localizado o ano da publicação, deve ser indicado um ano, seja de copyright, precedido da letra C, em minúsculo e sem espaço. Trago o exemplo aqui. Eu e a escola, segunda série, São Paulo Paulinas, e 1993, que é o ano do copyright. Caso não esteja outro ano identificado, o ano da edição, o ano tal, aí pode colocar o ano de copyright identificando com esse C. Quando nenhum ano de publicação pode ser localizado, deve-se indicar o ano entre colchetes. Vamos lá, eu trago aqui essa tabela da própria NBR. Existe essa regra aqui na norma, vocês podem consultar. Então vamos lá. Um ano ou outro ano. Um ano provável. Ano certo não identificado. Intervalo menos de 20 anos. Ano aproximado. Década aproximada. Século certo. Década provável. Século provável. Então, vocês podem ver com essa tabela que todos os documentos você pode colocar na referência, isso vai impactar na citação também,
alguma identificação da data. Entendeu? E aproveitar para falar, quando vocês estiverem fazendo referência de um documento extraído da internet, o que não pode colocar é a data de acesso, porque no documento tem como identificar, utilizando essa tabela tem como identificar a data nem que seja aproximada. Ok? Como eu falei anteriormente, em datas de documentos na internet, nunca colocar na citação a data de acesso. Com aquela tabela anterior, vocês têm como identificar o ano, tá? Mesmo que seja aproximado. Abreviar os meses. Aqui eu trago a tabela. Vocês podem ver trago aqui essa tabela. Vocês podem ver que o único que não é abreviado é o mês de maio. Não se abrevia o mês de maio. Ok? E aqui eu trago o exemplo dessa referência de um artigo. Vocês podem ver lá identificado em vermelho o ano, o mês abreviado, janeiro e abril.